Olá, muito boa noite para você que está aí do outro lado da telinha. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, em mais um culto em que nós vamos prestar ao nosso Deus. E é nesse sentido que eu quero convidar você a não só assistir, mas a participar desse culto. Qual a diferença, pastor? Bom, a diferença é que se você escolher por assistir esse culto, você vai se deixar levar por outras coisas além deste culto que nós estamos prestando aqui a Deus. Você vai focar no seu Instagram, nas suas redes sociais. Enquanto alguém fala aqui ou canta, você vai estar batendo papo com seus amigos no direct ou no WhatsApp ou qualquer outra rede. Mas quando você decide participar do culto, você foca aqui, foca aqui em mim, foca em quem está falando, em quem está cantando, desconecta geral e conecta com a gente para esse culto a Deus. Eu quero ler um texto bíblico que eu gosto muito, que é, obviamente, no Antigo Testamento. Isso mesmo, eu quero ler aqui só um versículo de uma fala interessante que Deus tem quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui porque eu acho que a história do povo de Israel, narrada no livro do Êxodo, é a nossa história. Como assim? Dá uma lida lá depois e aí você me dá um toque aqui se eu estou correto ou não, tá bom? É uma história parecidíssima com a nossa história. E aí, Moisés, já fugido do Egito, ele está ali caminhando pelo deserto e de repente ele olha, uma coisa estranha chama a atenção dele, é uma sarça que está pegando fogo. E aí quando ele se aproxima dessa sarça, Deus diz para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era um lugar santificado. Mas Moisés não sabia quem é que estava falando com ele. E Moisés pergunta quem era aquela pessoa, ou aquela sarça ardente, ou aquilo que estava falando com ele. E a resposta, ela é uma resposta intrigante. Olha o que Deus responde: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o texto prossegue dizendo que a partir dessa identificação, Moisés esconde o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Sabe o que significa essa parte aqui, eu sou o Deus de seu pai? Bom, essa parte você não vai encontrar mais em nenhum texto aqui do Antigo Testamento. Você vai, obviamente, encontrar a parte que fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas aqui, Deus, ele acrescenta, eu sou o Deus de seu pai, a Moisés. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo Moisés teria sido educado no Egito, com a espiritualidade do Egito, com as leis do Egito. Moisés tinha na sua mente, lá escondido, gravado, aquilo que Deus era e representava a partir das histórias que o seu pai contava a ele quando era criança. Penso eu que quando Deus fala, eu sou o Deus do seu pai, ele destrava essa memória de Moisés. E por isso Moisés vai esconder o rosto, porque o seu pai o ensinara que Deus é santo e que nós devemos reverenciá-lo e nunca devemos ficar frente a frente com Deus para não ser consumidos por ele por causa dos nossos pecados. Essa imagem paterna de Deus, ela nos incomoda, porque a modernidade, de alguma forma, ela não traz o mesmo significado da palavra paternidade do que nesse contexto judaico. Hoje, talvez, seria muito difícil nós fazermos uma semelhança da figura de pai, o nosso pai, o pai terreno, com Deus. Porque há muitos pais que não deveriam ser chamados de pais, porque não são pais. Mas aqui no Antigo Testamento, a gente tem uma figura excepcional de paternidade.
Porque o pai do Antigo Testamento é o responsável por toda a estrutura familiar. Ele é o responsável pelo cuidado, ele é o responsável pela educação, ele é o responsável por ensinar os seus filhos sobre Deus. Ele é responsável pelo sustento. Essa figura paterna judaica do antigo tempo, ela serve exatamente para nos mostrar o que os autores bíblicos queriam dizer sobre Deus como Pai. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para essa noite, para que você pudesse refletir um pouco sobre qual a representatividade que Deus tem para você. O que Deus significa para você? Qual é o sentido de você chamar Deus de Pai? Que nesta noite você possa ser alcançado pela graça, misericórdia, e que Deus possa ensinar você, sobretudo, a respeito da paternidade sem defeito, sem lacuna, que Ele tem disponível para mim, para você, para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus também abençoe a minha vida, que possamos seguir em frente, mesmo diante das adversidades, confiando em Deus, o nosso Pai. Nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, nos redimiu com seu amor. Seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor
Olá, pessoal. Quero pedir licença então agora para entrar na sua sala, para entrar na sua tela e poder compartilhar um pouco do reino de Deus, compartilhar um pouco do que o Senhor tem me ensinado, daquilo que a gente tem vivenciado junto ao Senhor. E primeiramente, antes de mais da gente prosseguir na reflexão, eu queria deixar aqui a minha gratidão por Cleudaí, pela Denise, que nos convidou para fazer parte e se juntar aí nesse ministério da UAI, somando as nossas forças para a gente caminhar junto. Eu quero dizer que a gente, em nome também da minha esposa, da Sandriane, que a gente se encontra muito ansioso, por esse momento, ansiosos por nos encontrarmos, para a gente poder realmente estreitar os nossos laços e a gente poder ter esse contato físico, esse contato pessoal, esse olho a olho. A gente, essa ansiedade em nós, o Cleudaí compartilhou um pouco disso, da nossa expectativa, da gente poder se encontrar, mas enquanto não aprova esse momento, a gente nos relacionarmos aí virtualmente, é o que cabe para nós. E nesse momento de virtual, eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que cabe para esse momento, que o virtual ele não significa que não seja real, que não esteja acontecendo. Então é virtual, mas também é real, é a realidade que nós estamos, que a sociedade se encontra, e é o método que a gente encontrou para a gente trocar ideia, para a gente estar junto e alimentar a nossa comunhão, os nossos relacionamentos e a nossa troca. A gente louva a Deus porque foi nesse momento de tecnologia, porque imaginar uma pandemia como essa, esse isolamento social, sem essa tecnologia, sem poder ter esse contato virtual, seria com certeza algo muito mais doloroso, de muito mais dano para nossas vidas, para a igreja em si, para a sociedade de forma geral. Mas é um privilégio, mesmo assim é um privilégio. A gente está começando um projeto, começando um trabalho. Cleudaí falou em novos projetos para o UAI. Se é novo para o UAI, você imagine para a gente, para mim, para minha esposa. Então são desafios que estão sendo lançados. O Cleudaí lançou essa missão, esse desafio para a gente, e a gente aceitou e a gente veio realmente dispostos a trabalhar e a somar junto desse trabalho. E que nossa expectativa é que a gente possa se encontrar e realmente ter essa troca de experiência, poder aprender com vocês e vocês também, a gente com o nosso desejo de realmente poder contribuir a vocês também. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, é isso que está no nosso coração, e grato por esse privilégio de estar aqui, somar nesse ministério e poder compartilhar nesse primeiro momento aqui uma reflexão com vocês. E pensando naquilo que eu poderia compartilhar, no que falar, no que apontar aqui para vocês, me veio à mente, me surgiu o coração o texto da tentação de Jesus. E o texto se encontra nos evangelhos, mas eu quero trabalhar especificamente o evangelho de Mateus. Então eu convido você que abra a sua Bíblia lá no evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 4. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, é o que a gente vai abordar, o que a gente vai conversar aqui nesse momento. A gente conhece a tentação, a gente conhece esse texto, que é a história da tentação de Jesus, a gente sabe que são 3 abordagens, mas eu vou me ater à primeira abordagem apenas, que é a proposta nossa aqui desse momento. Vamos lá então, o texto diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Antes da gente entrar no texto propriamente, ao ler esse texto e separar ele para compartilhar com vocês, eu me lembrei de uma citação de Dostoiévski, no seu romance dos Irmãos Karamazov, em que um dos personagens ele cita esse texto.
E ele mostra o quão especial é esse texto. A abordagem que ele faz, a afirmação que ele faz lá no livro, nesse conto, nesse romance, é de que só em existir essas 3 proposições, ou no caso do Evangelho cita como tentações, seria suficiente para acreditar em milagre. Só o texto em si já é um milagre. Aí ele faz a seguinte proposta: a gente poderia juntar todos os sábios do nosso tempo, todas as referências intelectuais do nosso tempo, aí dentro da psicologia, filosofia, sociologia, teologia, o que você quiser trabalhar, você juntasse todos esses intelectuais e colocasse sobre a mesa o desafio deles desenvolverem em 3 frases a descrição, a história ou a essência da humanidade. Então eles teriam a oportunidade de, em 3 frases, descrever a história da humanidade, ou um resumo do que seria essa história da humanidade. Ele falou, aí ele conclui dizendo que isso seria impossível chegar numa conclusão tão bem feita, tão bem elaborada como da tentação de Jesus, como desse texto. Porque aos seus olhares, aos olhos do autor, aos olhos do personagem naquele conto, esse texto em si, ele traduz, ele reflete todo o resumo da história da humanidade até aquele momento, e ele também prevê toda a história da humanidade. Ele está descrevendo, a tentação de Jesus diz respeito, esse texto, essas 3 proposições, a essência da humanidade, aquilo que impulsiona e aquilo que gera e que faz acontecer a sociedade e a humanidade de forma geral, como ela se relaciona, como ela lida um com os outros, a busca e o anseio da sociedade, da humanidade. E isso eu estou compartilhando com vocês, só para a gente ter ideia e ter um pouco da dimensão do que é o texto bíblico para a gente. Sabe, do que, não entrando no mérito de um texto prevalecer sobre o outro, ser mais importante do que o outro, mas esse testemunho, essa afirmação usada por Dostoiévski no seu conto, no seu romance, ele nos lembra, nos arremete à responsabilidade que é estarmos diante do texto bíblico, a responsabilidade que é em lidar com o texto bíblico, e o quanto profundo e quanto ensinamentos existem dentro do texto bíblico. Sem entrar no mérito dos milagres em si, sem entrar no mérito do sobrenatural, mas só imaginar que o texto em si já tem algo muito a nos dizer, a nos ensinar. É um texto que a proposta dele não é apenas informar, mas a proposta dele é formar o seu caráter, formar a minha vida, formar a sua vida. E nesse sentido, a gente vai ao texto na nossa humildade, na nossa pequenez, e a gente vai fazer a nossa reflexão e conversar um pouco a respeito desse texto em si. Então, Jesus foi conduzido ao deserto. O texto está expondo uma situação em que Jesus estava 40 dias no deserto, sem alimentação, no momento de limitação, no momento de fragilidade. O texto está falando aqui de necessidades básicas. Jesus passou por momentos de falta, de escassez das suas necessidades básicas, ou da minha e da sua, da necessidade humana. Então, nesse momento é que o ser humano, o corpo humano, ele se encontra no maior estágio de fragilidade, é que nós estamos mais vulneráveis à tentação. É nesses momentos que nós nos encontramos em maior fragilidade a cometer algo que nós não gostaríamos de cometer. A ceder à tentação, a ceder ao pecado, a ceder aquilo que tem o apelo que tem vindo sobre nós, aquilo que tem apelado a nós. E nesse momento de fragilidade, nós temos que lidar com aquele instinto de sobrevivência. Esse instinto que aflora em nós e que em muitos momentos nós usamos desse instinto, apelamos para esse instinto para justificar alguma postura e alguma atitude nossa. É isso que está se levantando. É isso que o tentador está propondo para Jesus. É nisso que o tentador está provocando Jesus.
nesse momento de fragilidade. Ele não vem em 40 dias de deserto à toa. É o momento em que Jesus realmente está sendo testado no maior momento de fragilidade do corpo, no maior momento de fragilidade do ser humano, da humanidade, da carne. E só que Jesus está sendo tentado, e isso é interessante, a cometer algo lícito. Porque o que tem de ilícito, o que tem de ruim em se alimentar? Em satisfazer a sua necessidade? Sabe, nesse sentido, a gente precisa entender o que está em jogo aqui. Não é simplesmente saciar a sua necessidade, mas está em jogo aqui a filiação de Jesus. O que Jesus é questionado é quanto ao fato dele ser filho de Deus. E é isso que está em jogo, é a isso que ele está sendo tentado, é a isso que ele está sendo provocado. Nós estamos trabalhando o Evangelho segundo Mateus. O texto exposto, o texto lido aqui é o Evangelho segundo Mateus. E nesse Evangelho, dentre as suas propostas, está a ideia de apresentar Jesus como Filho de Deus. Então a narrativa, o contexto aqui é apontar Jesus como Filho de Deus. E Jesus como Filho de Deus, ele é o nosso exemplo de ser Filho de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. É em Jesus que a gente é convidado a fazer parte da filiação de Deus. Então o Evangelho está apontando para Jesus ser Filho de Deus, de Jesus como Filho de Deus. E um exemplo a ser seguido pelos seus irmãos adotivos, que sou eu e você. E diante dessa situação, o Evangelho está apresentando Jesus como Filho de Deus, e aí entra um personagem em cena, aí entra o tentador em cena. E esse tentador, ele quer apontar, ele quer provocar Jesus, ele quer confundir o que significa ser Filho de Deus. E ele traz a perspectiva dele, ele provoca Jesus na sua perspectiva. E aí o texto vai dizer a questão que ele levanta para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, é o questionamento que ele levanta. É o que está em jogo aqui, é o que ele está provocando. Ou seja, ele está provocando Jesus para que Jesus prove que ele é o Filho de Deus. Ele está provocando Jesus e está condicionando Jesus a condições que, aos olhos dele, ou aquilo que ele quer passar, do que seja ser Filho de Deus. E nessa tentação, ele provoca Jesus na questão do pão. Ele provoca Jesus em saciar a sua fragilidade. Algo que a princípio parece ser legítimo, mas Jesus, entendendo as circunstâncias, entendendo que o que está em jogo é ser filho, Jesus se posiciona e Jesus confronta a essa proposta. Jesus confronta essa tentação e Jesus se posiciona ante ela. E quando Jesus ele rejeita, e quando Jesus ele se posiciona contrário a essa proposta, contrário a essa tentação, e ele, vamos dizer, supera a tentação, que essa é a ideia do texto de Jesus, essa é a ideia do termo tentação, é que foi um tempo que ele foi provado, e ele supera essa provação, vamos dizer assim, ele tira 10 nessa provação. Então, Jesus passa algumas mensagens para nós. Jesus está ali ensinando a mim e a você o que é ser filho de Deus. Como um filho de Deus deve se posicionar. E a resposta que Jesus dá ao negar a sua essência, ao negar a carne, o corpo e a tentação que está abatendo na sua porta, na sua fragilidade, Jesus passa algumas mensagens para a gente. E a primeira mensagem que Jesus passa é que ser filho de Deus não pode estar condicionado às circunstâncias. O fato de você passar fome não exclui o direito ou não exclui a sua posição como filho. Ou seja, as circunstâncias, as limitações, as fragilidades, a escassez não diz respeito a você não ser filho de Deus. Não é isso que representa ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus
não estar condicionado às circunstâncias. É a primeira ideia que Jesus está trabalhando aqui. Jesus é provocado a saciar a sua necessidade, a saciar a escassez, para provar que é ser filho de Deus. Querendo dizer que para ser filho de Deus, você não pode passar necessidade. E Jesus está falando, não é isso que me torna filho de Deus, não é isso que me faz filho de Deus. E aí, ele está questionando Jesus também, o que está em jogo aqui também. E quando Jesus rejeita essa tentação, é a mensagem que Jesus passa para a gente, é que está em jogo aqui o que nós esperamos de Deus e o que o Deus espera de nós. Na mente humana, nessa mente pautada pelo mercado, num relacionamento de troca, em que você precisa fazer algo ou receber algo para manter a relação, para provar o amor através de troca, de cumprimento de tarefas, Jesus está nos ensinando aqui que o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Pai, não está pautado naquilo que nós esperamos do Pai e nem naquilo que o Pai exige de nós. Nós devemos ter uma relação com o Pai em que nós não podemos nos relacionarmos com o Pai com o interesse de receber ou na expectativa de ter algo do Pai. E nem o Pai, e consciente de que o Pai também não exige nada de nós. Porque o relacionamento do Pai com o Filho é um relacionamento de amor que se manifesta na declaração do Pai. Quando nós voltarmos aqui no último versículo do capítulo 3, ou seja, o primeiro versículo anterior ao texto que nós lemos, é Jesus acabando de sair do batismo. Jesus acabou de ser batizado e a gente conhece o texto. Desce a pomba sobre Jesus e aí vem a declaração dos altos céus, apontando que Jesus era o Filho de Deus. E a declaração do Pai é que tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me regozijo. Então Jesus acabara de ouvir do Pai que ele é o Filho amado. E o tentador vem provocar Jesus, dizendo que as circunstâncias em que ele se encontra e que a relação dele tem que estar pautada nas circunstâncias e na expectativa e no relacionamento de troca com o Pai. E Jesus aponta que não é isso que o faz filho, não é isso que o torna filho, não é isso que o sustenta como filho. E nós podemos lembrar também desse momento em Jesus, ele está com o instinto de sobrevivência aflorado. E quando Jesus nega, e quando Jesus supera a tentação, Jesus nos ensina que esse instinto de sobrevivência que há em nós, ele não pode ser usado como justificativa para que a gente ceda ao mal, para que a gente dê o lugar ao mal. Porque é satisfazer o seu instinto de sobrevivência, satisfazer a sua escassez, a sua necessidade, a custo de quê? E aí, a gente pode pensar no Jesus que, na sua situação de privilégio, de ser filho de Deus, de o Verbo encarnado, aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que o texto de Mateus vai continuar e vai apontar quantos milagres que Jesus fez, mas ele não poderia usar desse privilégio, dessa posição de privilégio em detrimento aos outros. Porque é só a gente pensar e refletir quando na história alguém que teve fome transformou as pedras em pães para se alimentar e saciar a sua fome. Nós vivemos num mundo, nós vivemos num país em que existe a miséria e a fome bate à nossa porta. E você não vai sair por aí nesses locais de necessidade, nesses lugares de misérias, e você vai ver pessoas transformando pedras em pães. Você não vai ver isso. E se Jesus estabelecesse esse padrão, se Jesus usasse da sua condição de privilégio
para satisfazer a sua necessidade, para satisfazer a sua fome, ele ia deixar, que mensagem ele estaria trazendo? Ele deixaria claro que o reino dele, que a casa do Pai é lugar de pessoas privilegiadas. E não é essa mensagem que Jesus faz. Não é isso que Jesus quer passar. Jesus está sendo tentado a contrariar a sua própria mensagem, a sua mensagem do Evangelho, a sua mensagem do reino. É a isso que Jesus está sendo provocado. Ao exemplo de filho de Deus que ele veio trazer. O padrão do que é ser filho de Deus. E ser filho de Deus está implícito pensar no outro. Ser filho de Deus está implícito não usar da sua posição de privilégio em detrimento aos outros. E é interessante, porque o mesmo Jesus que se negou a fazer um milagre para saciar a sua fome, é o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes para saciar a fome de uma multidão. O mesmo Jesus que se nega a saciar a sua própria fome é o Jesus que diante do Pai clama ao Pai pelo pão nosso de cada dia. E isso nos ensina essa preocupação com o próximo, essa preocupação com o outro. Uma vida como filho de Deus não é em detrimento da vida do outro. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, a mensagem de Jesus, a filiação, ser filho de Deus, inclui essa perspectiva de uma vida ao outro. Não diz respeito ao seu eu, mas diz respeito ao outro. A como você lida, a como você caminha com o outro. Porque em Jesus, como filho de Deus, nós somos comprados, nós adentramos a filiação do Pai, porque Jesus se doou, porque Jesus pensou em mim e em você, porque Jesus, o seu ministério, a sua inclinação de evangelho, de reino, era se doar e o foco na perspectiva e na necessidade do outro. Esse é o reino, é assim que o reino se movimenta. Então, no reino, como filho de Deus, nós não devemos lutar pelo nosso pão de cada dia, pelo meu pão de cada dia, mas sim pelo nosso pão de cada dia. A luta é pelo nosso pão. A luta é para que realmente a gente possa clamar as misericórdias de Deus sobre toda a nossa nação, sobre todas as nações espalhadas pelas faces da terra. Nesse momento de pandemia, não é a minha cura, não é a cura do meu pai, também é a cura do meu pai, mas é a nossa cura. É Deus sarando a nossa nação, é Deus sarando todas as nações na face da terra. Esse é o chamado para a filiação. E Jesus termina o texto dizendo que Jesus rejeita a tentação, Jesus confronta a tentação com o discurso de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra, é aquilo que procede da boca de Deus que produz vida. É aquilo que procede da boca de Deus que nos sustenta. Não é o alimento, não é aquilo que supra as nossas necessidades, não é o conforto, não é o bem-estar, não é uma vida de sucesso, não é isso que sustenta a nossa filiação, que sustenta a nossa vida no reino, não é isso que sustenta o nosso relacionamento com o Pai. O que sustenta o nosso relacionamento com o Pai é aquilo que procede da boca de Deus. E que no caso de Jesus, que acabara de sair do batismo para ir e foi levado ao deserto, aquilo que procede da boca de Deus foi ouvir de Deus que Ele é um filho amado dele. E é isso que deve sustentar a mim e a você. Então, o que nos faz filho, o que nos sustenta como filhos, e o que nos move e nos impulsiona como filhos de Deus, é a voz do Pai, sussurrando ao meu ouvido e ao seu ouvido que tu és um filho de Deus. Essa voz, o sopro, o respirar de Deus,
na pessoa do Espírito Santo, enchendo a minha vida, enchendo a sua vida e nos tornando, sustentando e movendo a nossa vida como filhos de Deus. Nessa vida em que as circunstâncias não determinam nossas atitudes, em que nosso relacionamento com Deus não está em xeque por aquilo que damos ou por aquilo que recebemos, mas sim pautado naquilo que procede da boca de Deus. Ouvir do próprio Deus, contar com o próprio Deus, ter contato com o próprio Deus, relacionamento com o próprio Deus. O que seria da nossa vida espiritual nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento onde nós não temos o contato com a igreja, com o templo, se não fosse o relacionamento com Deus, se não fosse esse contato com Deus? E como filho de Deus, você é convidado a usufruir desse contato, usufruir dessa voz de Deus, descansado, confiado de que a sua filiação não está em jogo. A sua filiação está depositada no Deus Criador, sustentador e Pai nosso. Queria orar por você nesse momento para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, Pai santificado, glorificado seja o Teu nome. Louvamos, ó Pai, o Teu nome por o privilégio, ó Pai, de poder se relacionar com o Senhor, de ter esse contato com o Senhor, porque em Jesus o caminho se abriu. Em Jesus a filiação se tornou acessível a todos e todas espalhados pela face da terra. E que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa sussurrar em nossos corações, em nossa mente, que o Senhor nos ama, que somos os Teus filhos e nós possamos sentir o Teu acalento, o Teu cuidado. E que a gente não venha duvidar da nossa filiação por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas que nós possamos confiar na nossa filiação porque Tu és um Deus sustentador de todas as coisas. Porque a nossa filiação pertence ao Senhor e àquilo que o Senhor fez em Jesus, e não aquilo que nós fazemos. E não na expectativa do que o Senhor há de fazer, daquilo que o Senhor pode prover para nós, mas aquilo do que já está feito, aquilo que já está derramado sobre a face da terra, aquilo que já nos tornou acessível através da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, que é o Cristo, ó Pai, que viveu por nós, sofreu e morreu e ressuscitou por nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse momento aqui, obrigado por esse primeiro encontro junto ao AI, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que possa ser momentos de alegria, momentos em que a gente possa unir as nossas forças, para que a gente possa viver essa filiação juntos e realmente saber e aprender cada dia mais a desfrutar dessa filiação. E juntos, ó Pai, levar e expandir essa filiação a todos e todas. Realmente que a gente não possa ser algo que venha atrapalhar esse processo de filiação, mas nós possamos ser instrumentos para levar essa filiação aos outros, ó Pai. Nos ajude nesse processo, ajude as nossas vidas, abençoe, ó Pai, ao AI, na pessoa do Cleudaí e da Denise, que estão à frente desse ministério, Pai, diante desse momento difícil, nesse momento desafiador, que é esse momento de isolamento, mas que as Tuas bênçãos sejam redobradas sobre nós, sobre esse ministério, e que realmente adolescentes, jovens, ó Pai, possam, mesmo nesse isolamento social, desfrutar do contato com o Senhor, do relacionamento contigo, e realmente quando nós voltarmos aos nossos encontros físicos, pessoais, nós realmente possamos, com muita gratidão e com muita alegria, celebrar, ó Pai, esse relacionamento curado, esse relacionamento restaurado, ó Pai, que é estar junto, que é caminharmos juntos, que é essa presença física, que é o abraço, o olho no olho, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, Deus, misericórdia sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude, complete a obra em nossos corações, que realmente a gente possa descansar nos braços Teu. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.